Boa tarde, igreja. Hoje nós iniciamos, neste domingo, uma série de pregações sobre a parábola do filho pródigo. E eu gostaria, já há algum tempo, tenho pensado nisso e o quanto é significativa essa parábola para mim e para você, a fim de que nós possamos aprender um pouco mais sobre Deus, sobre o seu amor, sobre a humanidade, sobre o arrependimento, sobre encontrar-se, perder-se, alegrar-se. Tudo isso que o Senhor Jesus Cristo vai propor para nós nesta parábola. Para que eu e você possamos compreender um pouquinho mais, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. E eu quero introduzir este assunto falando um pouco mais do que é que estava acontecendo e por que então o Senhor Jesus Cristo, em meio à sua conversa, ele vai se utilizando destas parábolas para trazer à tona uma grande verdade sobre Deus, sobre o outro, sobre nós, sobre toda a humanidade e a forma então como Deus se mostra através do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vejamos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então me parece que o jeito como Jesus Cristo estava vivendo, o jeito como Jesus Cristo estava se relacionando com as pessoas, estava incomodando bastante os fariseus, incomodando bastante os mestres da lei, e eles o criticavam porque Jesus Cristo estava recebendo pecadores. Jesus Cristo estava se sentando à mesa com estes homens, com estas pessoas que a lei, os mestres da lei, aqueles, os grandes professores, criticavam. Então, eles faziam uma diferença muito grande entre eles, os doutores da lei, a religião, e os pecadores. Então, tornavam esse relacionamento assim bastante distantes, por que não dizer inexistente? E Jesus Cristo, para explicar e para mostrar então uma verdade para eles, se utiliza das parábolas. E as parábolas, Jesus Cristo vai usando, ele vai usando para trazer à tona, de uma forma até como se ele estivesse educando as pessoas através das parábolas, e ele queria trazer um grande ensinamento. E ele começa então mostrando 3 parábolas, e a primeira é da ovelha perdida. Então ele vai dizer que um homem tinha 100 ovelhas e que uma se perdeu. E que este homem, então, ele deixa as 99, ele coloca esses 99 num lugar e vai atrás desta ovelha perdida. Primeiro nós precisamos entender o seguinte, que para quem tem 100 ovelhas, perder uma em valor é um valor pequeno. Mas essa atitude deste homem ir atrás dessa ovelha significa que esta ovelha tem o mesmo valor que as 99. E quando então ele acha essa ovelha, ele vem e está muito feliz. A segunda parábola é a parábola de uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas, e ela perde uma. Então veja, uma dracma tem um valor de um trabalho de um dia, de uma pessoa naquela época. E ela tem 10, só que ela perde uma. E ela vai atrás dessa uma. Ela varre a casa, ela acende as luzes, para achar. E quando ela acha, ela fica muito feliz. E ela fica tão feliz que ela dá uma festa. Ela chama as amigas, ali faz, um chá da tarde, e ela vai comemorar porque ela achou essa moeda. Então, novamente, nós temos uma moeda, comparada às outras 9, é um valor pequeno, mas significa para essa mulher que aquela moeda tem o mesmo valor do que as outras.
dada o seu esforço e a sua dedicação para encontrá-la. E pós falar dessas duas parábolas, ele inicia então na parábola do filho pródigo. Mas para que nós possamos compreender um pouquinho mais, você precisa se atentar que nessas duas parábolas e também na terceira, ele vai usar 3 verbos. E um dos verbos é perder, o outro é achar ou encontrar e o terceiro é alegrar. Então, perdeu-se, encontrou-se e alegrou-se. Então, ele vai utilizar esses 3 verbos, bastante interessantes para nós. E os 2 versos 7 e 10, ele vai complementar essa ideia do que é importante, o que é que pode alegrar a Deus, né? Será que todo mundo pode se perder? Será que algumas vão se perder? Mas esse valor, né? Entende? Nós estamos falando aqui de valor. O valor de um animal, o valor de uma moeda e na terceira parábola nós estamos falando de uma pessoa, né? Mas tudo ele está falando sobre a mesma coisa. Leiam lá no verso 7, diz o seguinte: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. No verso 10 ele diz: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele está falando de pecadores e de arrependimento. E me parece que o filho, né, nessa parábola do filho pródigo, também se arrepende. Então hoje eu só quero iniciar essa parábola e tentar então compreender algumas verdades importantes sobre ela. Lembre-se, eles estão questionando o relacionamento de Deus com algumas pessoas. E agora então ele entra falando desta parábola. E eu acredito que esta parábola está falando um pouco sobre o Pai, Deus, e os seus filhos. E ele diz o seguinte, no verso 11 e o verso 12. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, dê-me minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele inicia falando desta forma e é muito significativa, porque ele fala que um homem tinha 2 filhos. E aqui 2 filhos pode significar muito, porque são 2 homens muito diferentes. E é um pai que está se relacionando com 2 filhos muito diferentes. 2 filhos que fazem uma escolha muito diferentes na vida, 2 filhos que têm desejos muito diferentes na vida, mas 2 filhos que têm uma expectativa com relação ao mundo, com relação às coisas, com relação à sua própria espiritualidade, muito diferentes. E ele vai mostrar como é que este pai, que no caso ele quer mostrar quem é Deus, se relaciona com eles. Como é que Deus lida com 2 pessoas tão diferentes? E com 2 pessoas então tão dispersas, inclusive do próprio Pai, tão distantes. E ele vai falar então, nesta parábola, como é que Deus se relaciona com eles. Então, ele vai mostrar o relacionamento de Deus com esses filhos, ele vai mostrar a forma como esses filhos, então, se relacionam com o próprio pai, ele vai mostrar as escolhas desses filhos, as suas preferências, os seus medos, as suas angústias, os seus desejos, está tudo aqui nesta parábola. Mas hoje eu gostaria de dizer que este homem que é apresentado nessa parábola e que é o pai, é muito rico, é rico demais para mim. Eu gostaria que então você desse uma paradinha e lesse novamente o verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Ler estes versos é bastante significativo. Primeiro, quem é este homem? Este homem é o pai, né, como o texto mesmo apresenta. Então, desta forma, e compreender
que se Deus é o Pai, e esses filhos quem são? Então esses filhos somos eu e vocês. Somos os filhos, né? Está no plural para dizer dos muitos filhos. De como é que Deus então está fazendo. Será que Ele prefere um filho? Será que Ele prefere o outro? Como é que Ele faz? Mas, como eu disse, a forma como o Senhor Jesus Cristo nos apresenta Deus e apresenta Deus neste momento para aquelas pessoas ali é bastante significativa. Primeiro porque eles tinham muito cuidado em falar o nome de Deus, tinham muita reverência, achando que poderiam pecar, achando que poderiam fazer alguma coisa. Então eram cheios assim de receios e de critérios. E então neste momento, quando o Senhor Jesus Cristo apresenta essa parábola e ele começa a falar deste homem que tinha 2 filhos, ele está querendo dizer assim que a humanidade tem Deus, mas um Deus que é Pai. E isto é muito relevante, porque como é que eu estou me relacionando com Deus? Um Deus distante, como era apresentado na religião, um Deus que sempre precisava de um intermediário, de um sacerdote, que precisava de sacrifícios, que precisava das leis, que precisava de uma grande reverência, que tinha um dia especial e que tinha uma forma para chegar até Ele. Quando o Senhor Jesus Cristo apresenta Deus como Pai, Ele está querendo dizer o seguinte: Deus não está distante, lá longe no céu, não, Deus está próximo. Deus é aquele que come à mesa com você. Deus é aquele que fala do dia a dia com você. Deus é aquele que está te observando, que está andando com você. Ele está falando de intimidade, ele está te falando de proximidade. Ele está falando que este homem que tinha 2 filhos, o pai, está próximo de nós. Então, para você adentrar nessa parábola, você precisa, em primeiro lugar, aceitar, receber e entender que Deus é Pai e que Ele tem muitos filhos. Não é sem razão que Ele apresenta 2 filhos. É como se Ele apresentasse toda a humanidade. É muito rico esse verso. Entende que não dá para a gente fazer a pregação desta parábola num único dia, né? Eu gostaria de me aprofundar, por essa razão eu escolhi nós iniciarmos dessa forma. Então, como é que você está vendo Deus? Como Pai ou distante? Daquele que você só pode encontrar num templo? Ou daquele que você pode, então, num café da manhã, se sentar e comer o que tem para comer? É pão, tomar um café, um pãozinho na chapa, uma fruta. Esse é Deus. Um Deus que é Pai. E o Senhor Jesus Cristo, então, Ele nos aproxima do Senhor. Ele nos aproxima, Ele nos dá intimidade, Ele fala de amor, Ele não está falando de lei, Ele não está falando de preceitos, Ele não está falando de rigor, Ele está falando de alguém que dorme na mesma casa que você. Ele está falando de alguém que toma banho no mesmo banheiro que você. Ele está falando de alguém que percebe os seus passos quando você entra dentro de casa e quando está diferente. De alguém que percebe o seu semblante, porque ele conversa com você, porque ele tem intimidade com você, porque ele se relaciona diariamente com você. Então, a proposta da parábola do filho pródigo é uma proposta audaciosa por parte do Senhor Jesus Cristo, de falar que Deus é Pai e que Ele tem muitos filhos. E que Ele vai então nos apresentar Deus a partir, Deus que é Pai, a partir da humanidade.
Então, são os filhos nesta parábola que vão nos mostrar quem é o Pai. É a forma como ele se relaciona com esses filhos que vai nos mostrar como é Pai. Por isso, de forma bastante emocionada, eu penso sobre essa parábola, primeiro porque nós devemos nesse momento nos lembrar que o nosso Deus é o nosso Pai e que Ele quer um relacionamento mais íntimo com você e que Ele sabe que você é diferente dos outros filhos dele, mas que o relacionamento que Ele propõe a mim e a você é um relacionamento de amor, é um relacionamento de compreensão, é um relacionamento de percepção de quem nós somos, dos nossos desejos. E nós vamos, então, a partir desse domingo, conhecermos o nosso Pai, e nos conhecermos também. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala assim, meu Pai trabalha até hoje, né? Os líderes ficam assustados, porque aquilo é uma blasfêmia. Mas não é. O Senhor Jesus Cristo está falando assim que Deus, o nosso Deus, é o nosso Pai. É aquele que come a mesa conosco. É aquele que se relaciona com a gente. É aquele que quer chegar mais perto de você. Como é que você está fazendo? Como é que você está se relacionando com Deus? Distante? Através de leis? De uma forma? De uma fórmula para chegar até o Senhor? Ou simplesmente como alguém que vive na tua casa, que come na tua mesa e que te ama? Porque a relação de pai para com seus filhos é naturalmente uma relação de amor. Não que a gente veja isso na sociedade sempre, mas quando o Senhor apresenta Deus, Ele apresenta como um Deus Pai que se preocupa com cada filho e que Ele tem este filho, assim como foi na parábola da ovelha, na parábola da dracma, este filho tem o mesmo valor que todos os outros filhos. Então, se você ainda não tinha se percebido dessa forma, se você não tinha visto Deus dessa forma, eu quero te convidar a estar aqui com a gente todos os domingos, para que a gente possa então refletir um pouco mais. E você guarde aí no seu coração neste domingo que Deus é Pai, o seu Pai, e que Ele te trata com o mesmo valor, com o mesmo amor que todos os outros filhos. Todos têm um valor sem igual. Então, vem comigo, vem aprender um pouquinho mais e vamos seguir nessa caminhada, aprendendo sobre Deus, sobre o seu amor e sobre toda a humanidade. Que Deus te abençoe.